tarde a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. E ouvia aqui a Mafalda e a Ana falarem sobre esta coisa dos conflitos das equipas multidisciplinares e, no entanto, a riqueza que se obtém de trabalhar com equipas multidisciplinares e isto não podiam ter terminado melhor para pegar com este tema, porque não deixa de ser também um outro prisma, esta das gerações, que no fundo também ou também são, as equipas são compostas por diferentes pessoas e as pessoas acabam por também ter idades diferentes e maneiras de olhar para o mundo diferentes. E, portanto, hoje vamos falar aqui sobre um tópico que é muito relevante nos dias de hoje, que é a diversidade geracional no mundo do trabalho. E se pensarmos, quase todos nós já vivemos ou já assistimos a situações em que ouvimos as gerações mais velhas dizer sobre as mais novas: eles são muito impacientes, esperam, querem já uma recompensa quase instantânea, ainda não deram quase nada, não têm competências práticas ou não têm capacidade para enfrentar os desafios deste mundo real, ou, ao invés disso, ouvirmos os mais novos dizer muitas vezes que as gerações mais velhas são resistentes à mudança, estão presas ao passado, não dão espaço para as nossas vozes serem ouvidas, não entendem as nossas preocupações e desafios, e, portanto, isto é algo que nós, de facto, no nosso dia-a-dia vamos assistindo ou vamos vivendo, ou até mesmo vamos dizendo, essa é a verdade. Claro que é importante salientar que estes estereótipos não refletem a realidade de todas as pessoas, nem todos pensam assim, mas há muitos que pensam e, portanto, há que não esquecer que elas existem e que acabam por impactar negativamente as organizações. Vamos aqui então ver o que é isto das gerações, cada uma das gerações e o que é que cada uma, no fundo, nos pode dar. Então, pensando aqui um bocadinho que é isto das gerações, eu diria que são grupos de pessoas nascidas no mesmo período, que acabaram por ser marcadas pelo mesmo contexto cultural e social em que cresceram e que acabam por dar características únicas que lhes confere aqui alguns comportamentos, alguns valores, mas muitas vezes nós agarramos muito a esta definição e ela deve ser olhada com um olhar crítico, com algo que, se pensarmos um bocadinho, sei lá, por exemplo, no meu caso, enquanto baby boomer, que no fundo a Segunda Guerra Mundial, o impacto que a Segunda Guerra Mundial tem em termos de Portugal é um impacto completamente diferente na perspectiva de outros países, nomeadamente na Europa, e portanto tentamos ver aqui, ok, nascemos no mesmo período, vivemos um determinado número de fatores históricos e de tal contexto cultural e social, mas não ficamos completamente fundamentalistas. Então, no fundo, o que é que eu trago aqui? Trago-vos, por curiosidade, a cronologia geracional. É verdade que nós nos vamos focar nesta apresentação em, sobretudo, as gerações que estão no mundo do trabalho, mas falar aqui também um bocadinho que começamos com os veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, depois a tal geração silenciosa que acabam por ser a geração que tiveram os pais na Primeira Guerra Mundial, mas que acabam também por ser reconhecidos como os filhos da Grande Depressão. Depois já a geração Baby Boomer, que já está no mercado de trabalho, ainda está no mercado de trabalho, que é muito marcada pelo período pós-guerra e onde existe uma grande explosão da taxa de natalidade. A seguir vem a geração Y, a geração X, desculpem, que juntamente com a geração Y fazem parte hoje em dia da força de trabalho atual com maior predominância. Depois temos os Millennial, ou a geração Y, que, enfim, vem alterar o uso dos mídias e da tecnologia digital. E depois, por último, no mercado de trabalho, já temos a geração Alfa e a geração Beta, que não irão ser referenciadas nesta apresentação, mas se pensarmos na geração Z, é aquela que acaba por conviver
com a tecnologia, mais até como nós convivíamos, por exemplo, quando brincávamos com os nossos brinquedos, com as nossas bonecas, com os nossos carrinhos. Esta geração Z já trabalha, já começa muito a brincar com tudo quanto é tecnologia e meios digitais. Então, se pensarmos aqui um bocadinho e nos focarmos, e cada um de nós presentes nesta sessão, é interessante porque todos nós estamos dentro de uma geração e, portanto, quando eu falar na vossa geração, pensem, e gostava de que fizessem esse exercício, se na realidade se identificam com aquilo que eu vou dizer. Então, temos os baby boomers, e os baby boomers são os nascidos entre 46 e 64. Eu aqui gostaria de fazer uma chamada de atenção porque muitas vezes em várias literaturas, às vezes as gerações, o início e o final das gerações andam 2 anos para a frente ou 2 anos para trás, de acordo com a pessoa que faz o estudo. Portanto, não é de estranhar se, por exemplo, virem que são baby boomers de 1944 a 1961, portanto, há sempre ali alguns limites. Então, de facto, o que é que caracteriza os baby boomers? Vamos falar aqui de uma geração com profundo sentido de compromisso e de entrega. Somos workaholics, de facto, a palavra começa com esta geração, em que se valoriza muito o estatuto, a estabilidade, em que há um enorme peso à reputação, à organização onde nós trabalhamos, ou à organização onde decidimos entrar e onde queremos e decidimos ficar. É uma geração onde as recompensas têm nome, o dinheiro, o título, o reconhecimento, tudo isto faz de facto muito sentido. É alguém, ou são pessoas com uma lealdade extraordinária à entidade empregadora e, portanto, é muito comum que as pessoas fiquem durante bastante tempo na mesma empresa e são muito exigentes com as gerações mais novas, sobretudo no que toca ao compromisso com o trabalho. Portanto, esta é, eu diria, há muito mais, haveria muito mais para falar sobre os baby boomers, mas acho que é aquilo que mais e melhor se caracteriza nesta geração. A seguir vem a geração X, que são as pessoas que andam entre os 45, que nasceram entre 1965 e 1980, e, portanto, já é uma geração que, na realidade, procura mais informalidade no trabalho. Procura é muito importante e valorizam muito, aliás, é com eles que começa a expressão do work-life balance, esta coisa do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional passa a ser muito importante, são são naturalmente resilientes e adaptáveis. Entre nesta altura, as mulheres entram em força no mercado de trabalho e, portanto, transformam por completo a dinâmica profissional, a dinâmica do mercado, do mundo do trabalho. É uma geração que é confiante, que aprecia de facto a independência, não gostam muito de que se esteja muito em cima deles, e gostam de assumir as rédeas das suas escolhas. Portanto, são pessoas que de algum modo, o empreendedorismo, a palavra empreendedorismo vem muito com esta geração, ou é iniciado pelo menos com esta geração. São bastante qualificados, são multifuncionais e competitivos, e, portanto, são muito orientados para os resultados. Gostam de feedback frequente, gostam de feedback direto, gostam de feedback construtivo para saber como é que efetivamente podem evoluir. A seguir temos aqueles que são considerados os millennial ou a geração Y e na realidade são os nascidos entre 81 e 96 e quem são esta geração que já está tão presente no mundo do trabalho. É uma geração que integra completamente o trabalho e a vida pessoal não só.
se da geração anterior começarem a questionar o que é isto do work-life balance e o quanto é importante, esta geração dos millennials, de facto, já não faz muito essa distinção. Portanto, o trabalho e a vida, nós somos uma só pessoa e, portanto, temos que conviver muito bem com as duas vertentes, digamos assim. Portanto, não gostam de ser definidos pelo seu trabalho, gostam de facto de ser definidos por quem são. Há mais informalidade, há mais agilidade, são mais acelerados, também são mais ansiosos e mais imediatistas, eu diria. Estão sempre à procura de estímulo constante dos novos desafios, de um crescimento rápido, das oportunidades reais, portanto, querem uma resposta muito mais imediata do que aquilo que os da minha geração, os baby boomers ou a geração seguinte queriam. Acreditam que podem fazer mesmo tudo. Aliás, é chamada geração slasher, que é aquela geração multifacetada. Eu tanto posso ser médico, como ser influencer, como ser outra coisa qualquer. E as várias vertentes em que eu me dedico, eu quero ser igualmente competente. Aqui começa a ver, passam a ser um pouco cidadãos do mundo. Sei lá, o Erasmus, não? Era impensável anteriormente. Nesta geração é quase impensável não se fazer Erasmus, portanto, crescem já num contexto de globalização e começam, peço desculpa, começam a trabalhar muito fora do país e enfim, de facto, este conceito de cidadão, de ser cidadão global, começa com eles. Também questionam muito a maneira como as coisas são feitas. Portanto, já não aceitam as instruções só porque sempre foi assim e, portanto, há que questionar, há que consideram que as práticas de gestão de desempenho, por exemplo, são frustrantes, são aborrecidas, são burocráticas e eu não, porque não sou um millennial, mas enquanto millennial gostam de ser apoiados, gostam de ser orientados, mas não gostam nada mesmo de ser dirigidos ou de ser controlados. Portanto, sim, gostam de mentoria, mas nada que andem acima de mim. Por fim, a geração Z, que é a geração, a última que entrou na força de trabalho, são os nativos digitais. Portanto, eles nascem em plena era da internet, começam a ocupar o mercado de trabalho em plena pandemia e se recordam quantos das pessoas que nós conhecemos desta geração que entraram no mercado de trabalho e que só passado um ano ou bastantes meses é que acabaram por conhecer os seus colegas de trabalho. Portanto, reparem o quanto isto pode impactar numa perspectiva de abordagem ao mundo do trabalho. Os processos de atração, de retenção e até mesmo de adaptação à nova realidade foram diferentes e, portanto, eles acabaram por sofrer na pele, digamos assim, tudo aquilo que... porque enquanto nós já estávamos no mundo do trabalho e foi mal, mas já lá estávamos, já conhecíamos os nossos colegas, estes entram e, de facto, aquilo que eles conhecem é aquilo que nós estamos a ter aqui nesta sessão, não é? Que é o mundo, que é ver o mundo aos quadradinhos. Depois, faz parte do seu dicionário conceitos como a sustentabilidade, esta coisa do ESG, da inclusão e diversidade, portanto, muito preocupados, sem dúvida alguma, em tudo aquilo que é o mundo, e não só, quando eu digo o mundo, é o mundo num sentido muito lato, e não só o mundo do trabalho, o mundo da sua empresa, e querem ter liberdade para escolher quando e onde trabalhar. E isto é muito importante, porque se antigamente, na realidade, nós escolhíamos as pessoas e quando eu fazia recrutamento, tinha alguma facilidade em escolher as pessoas. Neste momento, ou nos últimos anos, aquilo que eu senti foi que muitas vezes já eram eles que escolhiam a empresa e diziam eu quero trabalhar ou não quero trabalhar para esta empresa.
eu identifico-me ou não me identifico, né, com esta empresa. O propósito desta empresa é alinhado com o meu propósito ou não. E, portanto, isto é uma mudança bastante grande no mundo do trabalho. Eles são qualificados, embora muita gente ache que não, são profundamente criativos, mas acreditam em si e acreditam muito no valor da sua voz. Portanto, são ambiciosos, querem crescer rapidamente, querem assumir-se, querem conquistar o seu espaço e, portanto, eles não estão à espera, como as gerações anteriores, ou pelo menos a minha e a geração X, eles não estão à espera da oportunidade, eles vão à procura da oportunidade, eles pedem a oportunidade e, se for preciso, eles próprios criam a oportunidade. E, portanto, esta é, de facto, uma característica grande da geração Z. Portanto, são gerações que ainda sobre a Z, elas têm um propósito, não quer dizer que os nossos não tivessem, mas elas procuram de facto o seu propósito. Porquê que eu estou? E se ao equacionarem isto, sentirem que eu estou aqui, mas não é isto que eu quero, isto não me inspira, o líder desta empresa não me inspira, não tem uma comunicação clara, não me dá feedback regular, acabam por saltar e ir procurar outro. Então vamos ver aqui como é que são, o que é isto das perspectivas intergeracionais. Se falarmos numa perspectiva de geração por geração, eu coloquei neste slide a informação que senti que era mais relevante para de algum modo ficarmos com as coisas mais claras. Portanto, nas organizações onde eu tenho trabalhado este tema e acredito que também nas vossas organizações, elas tipicamente envolvem 4 gerações. E se nós pensarmos numa metáfora de família moderna no mundo do trabalho, o que nós podemos dizer é que os baby boomers são os mestres do compromisso. Eles trabalham, eles entregam-se como se o mundo, como se o planeta até dependesse disso e aceitam a autoridade sem drama. É para fazer, é o líder, e, portanto, há aqui uma hierarquia muito bem estabelecida. Depois a geração X é mais prática, acaba por trabalhar para viver e não vive para trabalhar. Portanto, quer equilíbrio, quer resultados rápidos, mas se for preciso também, se lhe derem um bocadinho de paz, para eles não é pedir muito e, portanto, andam, são comprometidos também, mas já pensam muito em si. Temos depois os millennial, que questionam tudo. A autoridade, os processos, as reuniões, porque é que temos reunião, não podem enviar um e-mail, porque é que tem que prestar, como se diz, dizer o que é que estou a fazer quando no fundo não confiam em mim. Portanto, querem de facto aprender, querem integrar-se no trabalho, mas esta coisa de termos que prestar, como direi, prestar, está-me a faltar a palavra, peço desculpa, mas eu ter que dizer de algum modo que na realidade o que é que estou a fazer é uma geração que não gosta muito. E depois temos a Z, que querem o propósito, querem a diversidade, querem a flexibilidade, querem escolher de facto onde é que trabalham. A hierarquia não gostam nem um bocadinho, só se fizer muito sentido. E se nós virmos e olharmos para este slide, vemos então aqui 4 gerações, 4 estilos e é um grande desafio para quem lidera. Mas para além desse desafio para quem lidera, se o pensarmos, se o mudarmos e olharmos o desafio na ótica não do problema, mas como da oportunidade, podemos aí sim, pegando com aquilo que as colegas anteriormente disseram, criar oportunidades fantásticas de criatividade, de inovação e de trabalhar com equipas e pessoas verdadeiramente brilhantes. Então, como é que cada geração tende a ver as outras e como transformar essas percepções em colaboração produtiva. O que é que eu não vou passar aqui este slide em detalhe, porque é muita informação e eu depois vou-vos enviar,
mas no fundo o que está, como se lê, os baby boomers com a geração X, portanto, o que é que acham? Acham que são ambiciosos, acham que são competitivos, que os ameaçam um bocadinho, e arroz temos, no fundo, como é que nós devemos colaborar, como é que devemos transformar este pensamento, se calhar, mais negativo, numa perspectiva e, sobretudo, para quem tem equipas e para quem lidera equipas, como é que esta colaboração pode ser mais produtiva. Portanto, sei lá, os baby boomers, por exemplo, podem olhar para a geração X como muito ambiciosa, como muito competitiva, mas, ok, então vamos trabalhar, vou partilhar aquilo que eu sei, vou de algum modo ensinar-lhes alguma história, vou de algum modo dizer-lhes que isto aconteceu, mas não quer dizer que tenha que acontecer assim, mas aprendam, não eliminem o histórico na vossa vida, que é tão importante e que muitas vezes as empresas também tendem muito a, a pensar e a eliminar o histórico. Sei lá, a geração X, por sua vez, pode sentir que, no fundo, os baby boomers, existe aqui algum ressentimento. Porquê? Porque eles nunca mais saem, nunca mais vão embora, estão a bloquear a minha promoção, são resistentes à mudança. Em vez de pensarem assim, vamos pensar, ok, eles estão quase a ir embora, portanto, e são uma fonte incrível de conhecimento, de experiência, e quando essa experiência é partilhada, vai acelerar decisões e os resultados acabam por ser melhores. Um, lá, entre, por exemplo, os boomers com a geração Z, muitas vezes a diferença é muito evidente, como é óbvio, para os boomers são os miúdos, estes são os miúdos, são aqueles que querem logo tudo de uma vez, não têm experiência nenhuma, ao contrário, a geração Z, que é que pensam, já estão completamente fora do contexto, já estão completamente ultrapassados, e portanto, como é que nós podemos pôr estas duas gerações a trabalhar com abertura, a tentar perceber que há novas formas de fazer as coisas, que há novos métodos de fazer as coisas, mas que de facto o histórico é importante e é muitas vezes o ponto de partida para depois se extrapolar para as tais ideias novas, para que exista a tal criatividade, para que exista a tal inovação. Por fim, pensar aqui um bocadinho que só pode haver vantagens em compreender as diferenças geracionais. Se na realidade para nós é fácil perceber que existem muitos conflitos, já falámos aqui em alguns prováveis conflitos, porque são maneiras de ver, maneiras diferentes de estar no mundo do trabalho e de ver o próprio mundo e de ver as relações, é pensar que há muito mais vantagens em, em compreendermos o porquê destas diferenças e em convivermos efetivamente com estas diferenças. Porque, no fundo, compreender estas diferenças não é apenas interessante, temos que pensar que é uma vantagem estratégica até. Quando percebemos que cada geração pensa, comunica e trabalha de modo diferente, acabamos por perceber e entender melhor o ambiente de trabalho, as dinâmicas, as reuniões, as expectativas de cada um, os conflitos e, sobretudo, o potencial que cada um tem e que pode entregar ao próprio grupo, à própria equipe. Se promovemos, por exemplo, o diálogo e a interação, vamos abrir espaço para algo que é valiosíssimo, que é a diversidade de pensamento, que já falámos, que no fundo, quando diferentes perspectivas se encontram, acabam por gerar soluções que nós nunca pensámos e que não chegaríamos lá se pensássemos sozinhos ou se pensássemos só com pessoas da nossa geração. As equipas multigeracionais, se forem bem geridas e se tiverem isto no seu pensamento, acabam por estar mais motivadas, acabam por, de facto, ter uma melhor performance e acaba por ser aquilo que se chama uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque se eu tenho menos conflitos, eu trabalho melhor a equipa, se eu trabalho melhor a equipa, eu sou mais produtivo, se eu sou mais produtivo, eu acabo por ter,
ajudar a empresa a ter uma melhor performance financeira e isto acaba sempre por ser uma roda que de algum modo faz sentido. Por último, deixo-vos aqui um desafio que de algum modo pode ser interessante para as empresas onde trabalham. Algumas perguntas que de algum modo para refletirem, para pensarem o que é que nós vamos fazer com isto. Agora que a Fernanda falou um bocadinho sobre as características de cada geração, falou um bocadinho como é que cada geração vê a outra, o que é que vamos fazer com isto nas nossas empresas? Temos um plano para transferir o conhecimento dos baby boomers que estão a sair do mercado? Existe alguma maneira que de algum modo não descapitalizemos aquilo que é o nosso histórico? Que não se percam décadas de sabedoria e que de algum modo preservemos aquilo que efetivamente acabamos por construir ao longo do tempo. Sei lá, por exemplo, os líderes da geração X que estão de facto em força no mercado e que hoje em dia são gestores intermédios ou gestores de topo, eles estão preparados para liderar com múltiplas gerações ao mesmo tempo, eles têm noção de facto que destas diferenças, têm as ferramentas, a linguagem e a sensibilidade necessária para gerir estas equipas multidisciplinares, ou já analisámos a nossa força de trabalho de forma segmentada, já percebemos qual é o nosso tecido dentro da nossa empresa e como é que nós nos dividimos, quais são as prioridades, quais são as motivações, quais são as necessidades de cada geração, de modo que criemos depois e pensemos em estratégias diferentes de atração, em estratégias diferentes de retenção, enfim, que de algum modo possamos levar algumas reflexões e possamos perceber que dentro do nosso mundo, da nossa organização, de algum modo, isto também é muito importante. E, por fim, eu diria que termino a dizer porque é que a diversidade importa, porque é que para nós, de facto, é importante pensar a diversidade geracional, aliás, a diversidade toda ela importa, aqui estamos a trabalhar a parte geracional. Porque é que ela é importante? Primeiro porque é um reflexo da sociedade. Hoje em dia temos várias gerações no nosso mundo de trabalho a trabalhar lado a lado. Isso faz com que exista uma riqueza enorme de experiências, de perspectivas, de valores e que é como se tivéssemos um mosaico, não é? Uma tapeçaria humana dentro das nossas organizações. Depois, potencia a aprendizagem contínua. Cada geração traz experiências únicas, competências únicas. Se os mais jovens, neste momento, dominam a tecnologia e são ágeis e de facto, tratam toda a tecnologia por tu, os mais experientes acabam por trazer décadas de sabedoria atrás de si e, portanto, se elas interagirem, aprenderem umas com as outras e crescerem juntas, acho que todos vão ganhar, sem dúvida alguma. Depois, como já falei também, alimenta a diversidade, alimenta a inovação, desculpa, alimenta a criatividade e se pensarmos de formas completamente distintas, vai seguramente trazer abordagens diferentes. Depois melhora as relações no local de trabalho. Se nós percebemos, se nos percebermos, se falarmos, isto não é só em gerações, não é? É em todos nós. Se nós, quanto mais comunicamos, quanto mais tentarmos interagir com os outros de um modo muito genuíno, reduz o conflito, aumenta a colaboração e fortalece, sem dúvida alguma, a qualidade das relações. E por último, valoriza a experiência. Muitas vezes esquecemos que o tempo traz competências que não se aprendem em cursos, não se aprendem, e perdoem-me, nem sequer se aprendem em maratonas, aprendem-se com o dia a dia, aprendem-se a trabalhar ao lado uns dos outros. E esta diversidade geracional também garante que esta experiência não se perde, que ela é reconhecida, que ela é valorizada, que ela é integrada no desenvolvimento. Portanto, em resumo,
isto é já uma opinião muito pessoal, ela é essencial no mundo do trabalho, não tem a mínima das dúvidas, porque nos obriga a repensar em práticas, a valorizar as diferenças e a aproveitar, no fundo, o melhor que cada geração tem, não é? Um, Acaba, no fundo, por convergir numa ideia muito simples, que é que cada geração traz algo que as outras gerações não têm, que nenhuma outra pode oferecer, e quando acabamos por transformar estas diferenças em complementaridade, acabamos por ganhar todos e acho que o futuro faz-se agora, o futuro está agora e, portanto, há que aproveitar esta vantagem competitiva. E acho mesmo, acho não, tenho a certeza que as empresas podem e devem agir, porque se não agirem, vão gerar muito menos valor para os negócios, até mesmo para a sociedade no geral, e acho que este é o caminho, acho mesmo que este é o. E muito obrigada por me ouvirem.